Olá, e vamos prosseguindo com as nossas reflexões com Deus aqui no livro de Juízes, né? Eu cismei, falo Josué toda Juízes. Vamos prosseguindo aqui no livro de Juízes. No capítulo 6, no capítulo 2, a partir do verso 11, está escrito assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Vejam, nós vimos no programa anterior que Deus havia dito ao povo: olha, expulsa essas pessoas que habitam esta terra por completo, porque elas não servem a Deus. Eu dei a eles inúmeras oportunidades deles mudarem, né? Mas, olha, eu fui paciente com eles, eu tive paciência, eu esperei, eu falei para que eles deixassem aquelas práticas terríveis, mas eles não quiseram me ouvir. Então, quando a medida deles se completou, eu trouxe Israel para tomar o lugar deles. Eu trouxe Israel para assumir o lugar deles, mas vocês devem exterminá-los aqui do lugar, expulsá-los por completo, mandarem para longe daqui de vocês, mas vocês não me obedeceram e fizeram acordos com eles, deixaram eles morando perto. E eu falei que isso lhes seria por laço, e então nós estamos vendo agora, no versículo que nós lemos, que Israel se corrompeu com as divindades daqueles povos, que Israel assumiu a religiosidade daqueles povos e começou a praticar o que era mal ao Senhor. E então o Senhor, diante da rebelião de Israel, diante da rebeldia de Israel, Deus deixou de proteger aquele povo. Deus deixou aquele povo viver a sua própria sorte, a maneira como eles queriam. Eles não queriam o governo de Deus, eles não queriam a proteção de Deus, eles queriam viver da maneira como eles queriam. E Deus os deixou. E aí então os roubadores, os invasores, os dominadores assenhoraram-se daquele povo, tomaram conta daquele povo. E aquele povo já não tinha força para resistir aos seus algozes. Aquele povo já não tinha força para resistir aos seus invasores, aos seus dominadores. E acabou caindo diante daqueles povos, foi subjugado, dominado por aqueles povos. Vou falar uma coisa, por favor, não se magoe comigo. Não se ire contra a minha pessoa. Mas se irar-se também, se magoar, paciência. Se você não se sujeita a Deus, se você não se sujeita ao Senhor Jesus, você está sujeito a outros senhores. Você está sendo dominado por outros senhores, muito cruéis, não bondosos e não amáveis como o Senhor Deus. Portanto, a tua rebelião te colocou para ser dominado por entidades cruéis, por entidades cheias de maldade, que te destroem, que te humilham, que tiram a tua dignidade e você não percebe isso, que leva você a fazer coisas ruins, coisas que te humilham, coisas que te diminuem. Por quê? Porque você não quis o agir de Deus na sua vida. Você não aceitou o reinado do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você preferiu ser dominado por outros deuses, por outras divindades, por outros poderes. Por isso você vive assim, dominado por entidades do mal, por entidades destrutivas, destruidoras, e não o Deus de amor que te amou, mesmo quando você era rebelde, estava distante dele, e veio e entregou-se na cruz para lhe comprar.
Você rejeitou a Ele, preferindo servir aos malvados, preferindo servir aos maus, a troco, muitas vezes, de nada, de satisfazer o seu desejo carnal, a troco de alguns tostões indevidos. Você trocou o domínio de Deus na sua vida por nada. Pensa nisso, abre os teus olhos, desperta. E Jesus continua te esperando com os braços abertos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Nos abençoe e nos dirige, nos guarda sempre, Pai. Nos mantém nas tuas mãos para te servir e te adorar, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.